Aliás, onde está o teu Saturno? O meu Saturno é em Gêmeos. Na casa 11. Na 11, tá. Casa 11. Rege as casas 7, 8 e tá na 11. Sim, o meu tá na 9, mas tem muitas coisas que batem com ele em Gêmeos, porque também tem a ver com essa coisa da insegurança do conhecimento. Sim. Só que acho que na 3 pega mais a comunicação. E no meu caso é mais a coisa do conhecimento mesmo. É do conhecimento, a seriedade que tem com relação às religiões, sabe? O peso da lei, né? Sente o peso da lei quando entra um Saturno na casa 9. Mas o seu tá em Gêmeos também ou não? Não. O meu tá em Peixes. E é muito engraçado esse negócio da lei, porque eu lembro quando a gente estudou lá com a queridíssima Nádia, e ela falava, quando você tem o Saturno na 9, você não precisa às vezes nem fazer nada. As coisas acontecem, mesmo a sua revelia. Porque eu sou daqueles que tem um lugar que é proibido parar. Todo mundo para a vida inteira, ninguém nunca é multado. Eu paro exatamente no momento que a polícia passa e me multa. Entendeu? Exato. Tipo, você não pode fazer um errinho, entendeu? Não, tem que andar ali na linha. Sob o desígnio da lei, ali, ó. Não pode pensar em escorregar. Exatamente. Onde a gente tem Saturno, né? Ele dá ele exige. Sim. Ele é o nosso calcanhar de Aquiles, por assim dizer. O Saturno, quando a gente olha para as qualidades primitivas, ele é um planeta que ele é seco e frio, então ele contrai, né? Ele trava, ele congela, ele retrai, né? Então por isso que o Saturno tem essa qualidade do retraimento. E por isso que ele está domiciliado em Capricórnio. Eu sei que alguém vai falar em Capricórnio, mas é um signo que ele se sente muito bem, porque tem as mesmas características. É o domicílio de Saturno quando ele está em Capricórnio. Não vamos nem entrar no mérito, porque a gente acabou de passar por ele. Mas né? Não precisa, né? A gente não precisa lembrar como é que foi. Verdade. Mas quando ele está em Gêmeos e a gente olha as qualidades primitivas de Gêmeos, embora Saturno em Gêmeos seja um signo peregrino para Saturno, quer dizer, um signo que na teoria não está débil nem nada, mas é um signo que é quente e úmido, então ele não vai se sentir bem, né? Não. Ele não está bem, porque sendo um signo quente e úmido, é aquela capacidade de ir para fora, de expandir. Ele sente frio. Muito frio. Essa questão do contato, né? Porque vai fluir rápido, de se movimentar rápido. E Saturno lá, ele não vai deixar essa fluidez toda do signo de Gêmeos. Então ele vai dar uma travada, ele vai dar uma segurada. Essa segurada em Gêmeos, bem, a gente está falando o signo, assim, ele puro. Sim. A gente não está falando das outras configurações do mapa, né? Com quem que ele está fazendo aspecto, que casa que tá. Mas assim, olhando ele puro, ele vai contrair, ele vai reter, ele vai segurar aquelas qualidades de Gêmeos, então a comunicação, o aprendizado, a flexibilidade, a maleabilidade, a curiosidade, ele vai dar uma retraída nisso, então nessa posição ele vai conter. Né? E fica inseguro, a pessoa fica insegura na hora da comunicação, né? Comunicação no aprendizado, justamente porque tem essa contenção, então a pessoa se vê obrigada, ela não tem saída, a aprender aquilo que ela fala assim, puxa, mas eu não sei, e agora? Então ela corre atrás, ela é obrigada a correr atrás do conhecimento, e um conhecimento que seja prático, e um conhecimento prático que você consegue colocar no dia a dia. Então ela... Quando é criança, adolescente, é aquela coisa, não abre a boca, né? Olhando, não é que quem tem Saturno em Gêmeos não fala, não é isso, né? Assim, tem que olhar o restante do mapa, mas assim,
pensa 2 vezes antes de falar. Será que eu estou falando besteira? Será que o que eu conheço realmente é o suficiente? Tem um nível de cobrança com relação ao conhecimento muito grande. É assim, por toda a vida quase, sempre vai ficar, mas será que tá bom? Será que é suficiente? Mas será que vão me entender? Aquela tortura, tipo assim, mas será interminável, né? Uhum. E Posso fica fazer uma sempre. parte aqui? Posso fazer um Pode. comentário? Conhecendo você, quem conhece a Renata, se vocês olharem, assim, primeiro que agora mais do que nunca eu te admiro muito. É assim, eu te dou a medalha de que você superou esse seu Saturno em Gêmeos. Porque quando a gente olha os teus primeiros vídeos lá da série da sinastria, você estava muito Saturno em Gêmeos. Você agora relaxou, mas agora você falando, descrevendo, eu vejo o teu Saturno, porque você quase congelava, até parecia que você estava freeze, né? No vídeo. Né? Agora eu entendo da onde vinha o teu medo, né? O teu receio. Né? É aquela coisa de não estar confortável, era uma coisa. Você Sim. lembra? A primeira vez que você chamou para fazer uma live, assim, Ed, eu nunca fiz. E agora? Mas eu vou falar do quê? Quanto tempo? Mas Ed, não, faça se quiser, mas Ed, mas lembra, você lembra quantas perguntas eu te fiz? Lembro. E você lembra que eu fiz um roteirinho, Ed, eu vou falar disso, e tum, mandei para você, tipo assim, para ver se tinha um aval, a correção. Aliás, você manda sempre os roteiros, né? Os roteiros sempre tem. Não, e você lembra o primeiro feedback que eu te dei? Que eu falei assim, conteúdo tá perfeito, tá demais, você tá bonita e não sei o que lá. Só dá um sorriso de vez em quando. Sim. Você lembra? Lembro. E é bem isso. Então, o Saturno em Gêmeos é isso. Tipo assim, aquela coisa, mas é suficiente, né? Será que não está faltando nada? E é um corre atrás do conhecimento durante muito tempo, né? E é muito importante falar, comentar. A gente está falando de Saturno em Gêmeos, mas no mapa, não vou me aprofundar aqui porque vai de mapa a mapa, mas a gente olhar quem é o dispositor daquele Saturno. Porque ele vai dar quem é o Mercúrio daquele Saturno. Então, pode ser um Saturno em Gêmeos, mas a gente está falando de um Mercúrio em Aquário. Então, ele vai dar aquela... Ele vai dar uma acelerada, né? Ajuda. Porque o Mercúrio está super bem em Aquário. Aí você vai para um Mercúrio em Sagitário, então a questão do conhecimento é mais forte ainda. Então, e assim, não é só conhecimento prático, tem que ser o conhecimento amplo, aquela coisa de para onde eu vou correr e que possibilidades que eu tenho para poder aprender. Se você vai para um Saturno, um Mercúrio em Virgem, então, tipo assim, e o detalhe, né? E o preciosismo, então acho que a coisa às vezes pode até patinar, porque nunca acha que sabe, fica ali nas minúcias. Então é sempre bom a gente dar uma olhada aqui antes do Saturno, porque ele vai dar uma complementadinha. Então a gente fala aqui genericamente do que é um Saturno em Gêmeos, porque a gente não está olhando de novo aspecto nenhum, casa nenhuma. Então ele fica. Mas assim, no início é esse corre atrás do conhecimento, né? Eu preciso. Aquele esforço, realmente onde a gente tem Saturno é aquele esforço. Sim. Então vai, e vai, tudo e vai. Tudo suado, e vai. Né? Trabalhado. Tudo suado, né? Então, mas sempre foi você sempre foi uma boa aluna, não sei o quê, mas e o medo de ir mal na prova? E o medo, assim, né? E aí as pessoas acharam que eu não sei, que eu sou burra, e por aí vai, né? Aí você vai amadurecendo, legal. Tipo assim, o chicote diminui um pouco. É isso que eu ia mas, assim, falar. No teu caso, provavelmente você sentiu muito mais quando você estava estudando no primário, Fundamental 1, no Fundamental 1, no ensino médio do que agora. Sim, a gente vai melhorando, porque com o tempo é isso. O Saturno, no início da vida, ele é muito pesado. Então, imagina que a gente está numa festinha, deu às 10 da noite, você tá todo mundo lá, né? A musiquinha, pá! Aí chega não é nem o síndico, né? Alguém reclama, liga para a polícia chega, tipo assim, já
já cobrando, a coisa da cobrança mesmo, né? Não tem muita... É sempre a polícia ali atrás, né? Como se fosse aquela fiscalização constante. Verdade. E aí, com o tempo, esse tempo é quando completa o primeiro ciclo de Saturno, né? O retorno. Entre 28 e 30 anos. Então, como você já percorreu todas as casas, né, do mapa, então você já começa a acumular experiência, porque Saturno fala disso, né? Então Maturidade, né? A maturidade. Então você começa a ver assim, mas isso eu já sei, não é que eu não tô tão crua assim. Tipo assim, eu consigo ver que eu... Aí você começa a ver que tem até gente que sabe menos que você, né? Tipo assim... Aí você fica, nossa, graças a Deus, eu tava me sentindo perfeita idiota. Não, mas assim, te dá um alívio, mas você nunca baixa a régua, né? Tipo assim, a cobrança não fica tão rígida, mas a régua, de uma certa maneira, ela não baixa. Você continua atrás dos estudos, né? E como você se aplica tanto, porque assim, você sente esse início muito difícil e você sempre é cobrado, né? As questões da sua vida vão te obrigando a você aprender a desenvolver, a ter que falar, a ter que se comunicar, enfim. Então você vai meio que tipo assim, criando... não é intimidade, mas assim, você vai se ambientando naquele cenário, naquele assunto, vai se familiarizando, e aí você vai galgando os conhecimentos, isso meio que vai te, né, baixando até que chega num estágio que você pode não se considerar, porque a sua régua, né, de um Saturno em Gêmeos, ela é lá em cima. É sempre lá em cima. Mas assim, você começa a se tornar uma referência para os demais. Porque como você se esforçou tanto, você acumulou conhecimento, então depois de, assim, estou falando de bastante tempo, assim, provavelmente já chegando na segunda rodada de Saturno, você já, tipo assim, você já está passando o seu conhecimento com uma certa tranquilidade. Então você vira uma referência para as pessoas que estão à sua volta, né? Provavelmente você vai achar, puxa, mas eu aprendi, mas sempre tem, não sempre vai ter um pouco a mais para a gente aprender. A gente vai morrer e não vai ver tudo. Mas assim, te leva um tempo para ter essa consciência. Saber se sabe, mas ter essa consciência leva um certo tempo. Então tem todo esse passo a passo. Saturno nunca é de uma vez, não é imediatista. Ele te cobra persistência, ele te cobra você estruturar a sua metodologia de aprendizado. Com Saturno em Gêmeos, você vai ter que aprender a estudar. Né? Você não... eu fiz engenharia, eu nunca fui uma aluna de exatas, né? Sempre fui muito bem em história, geografia, química eu ia muito bem, fui fazer engenharia química, mas nunca fui uma aluna brilhante de matemática, nunca. Era sempre uma média, né? Tipo assim, média um pouco mais, né? Pelo esforço. Esforço. Nos 2 primeiros anos de engenharia, ele é básico para todo mundo. É só cálculo, física, resistência dos materiais e tal. E eu levei 2 DPs para o segundo ano. Né? Então, fazendo assim, explicando o que é um Saturno em Gêmeos na prática. Né? Simplificando. E aí eu lembro que quando tinha uma matéria específica, o professor falou assim, olha, o segundo ano tem muita gente que desiste, porque já tem a carga muito forte de matéria do segundo ano, tem os que trouxeram a DP do primeiro e não passam. Vocês têm que fazer um planejamento de estudo, uma grade para estudar fora do horário. Não adianta vocês acharem que só assistiu a aula. Não, vocês têm que focar, fazer exercício, fazer a lista de... Gente, aquilo foi me dando um negócio. Eu falei assim, gente, eu tenho 14 matérias, eu tenho aula das 7 da manhã às 7 da noite, que horas que eu vou estudar? Então, assim, vai dando um negócio. Aí você começa a conversar com quem tem um monte de DP, porque onde eu fiz, eu não podia ir para o terceiro ano carregando mais que 2 DPs daquele ano. Esquece, se você tinha 3, você ia passar o resto do ano fazendo as 3. Entendi. Simples assim. Você ia perder um ano. E eles davam umas dicas, não, tá, professor, é mais prático. Gente, se eu sei que da grade que eu tinha, eu mudei tudo. Eu peguei só professor, é prático. Então, essa coisa bem do Saturno em Gêmeos, né? Sim. O cara é prático, o cara dá lista, o cara explica. Eu montei minha grade, tinha flexibilidade. Você tinha que fazer as matérias, mas você podia montar a sua grade. Eu só sei que eu
terminei o raio do segundo ano, não veio nenhuma DP, mas assim, Ed, eu passei assim, a média era 5, foi 5, 5, 5, 5, 5, mas assim, eu tava tão feliz porque a gente sabia que o 5 naquela faculdade era quase que o 10, sabe assim? Qualquer outro lugar era 10. Era 10, sabe assim? E eu terminei muito antes que as outras pessoas, eu não precisei das provas substitutivas, sabe assim? Então foi um ano assim de muito esforço, muita dedicação, exatamente essa coisa do Saturno. Você precisa se organizar, Sim. você precisa de disciplina, toda essa história para contar isso, da disciplina, da organização, para você achar uma metodologia prática de estudo. É isso que vai funcionar com Saturno e Gêmeos. Para aí você ir criando segurança e vai devagarzinho, devagarzinho, não formando uma prova, mas recupera na outra e vamos, sabe assim, e vamos fazer lista de exercício, mas vai, né? Tipo assim, a coisa foi. Aí te dá aquela, gente, eu consegui, eu vou te dizer que dos 5 anos, de longe, o segundo foi o mais difícil pelo volume de matéria. E essa coisa de você não ter muito tempo. Então, aquela questão da estruturação, da organização, que é o que Saturno vai te exigir, né? E aí, quando você aprende, ele vai facilitando as outras etapas da vida. Ele vai te conduzindo. Você aprendeu como é que funciona aquilo ali para você, né? Em termos de organização do seu tempo, do conhecimento. Então, vira meio que uma escola, assim, para você se organizar para o resto da vida. O Saturno também, como eu falei, ele não permite, assim, não é que não permite, né? Você só fala aquilo que você tem certeza absoluta, né? Não, isso eu tenho certeza. Aí você abre a boca. Né? Tô falando só do Saturno puro, não tô falando de outras coisas, só relembrando, né, gente? Porque de repente a gente você conhece alguém. fala do arquétipo. Porque às vezes você fala assim, nossa, a gente mas. sabe que muda radicalmente dependendo de outros aspectos. Isso, porque às vezes eu tô falando aqui de um Saturno em Gêmeos e tem uma pessoa que fala pelos cotovelos, mas assim, tem que saber quais são as outras configurações do mapa, mas assim, olhando ele puro, 100% puro, ele é isso. A questão de, quando a gente olha a questão de saúde, ele pode dar problemas na parte respiratória, problemas de motricidade, problemas assim, porque retrai, contrai. E se a gente lembrar que o aparelho respiratório, ele fala muito, quem sofre de asma, bronquite, quando a gente olha a metafísica da saúde, quando a gente olha a metafísica, né, então essa questão respiratória, ela vai falar de como que você troca, porque que é a capacidade que você tem de trocar com o exterior. Então, quando você tem doenças como asma, bronquite, eles dão indicativos que você, na metafísica, né? Que você tem uma certa dificuldade de trocar com o próximo. Então, fazendo uma analogia com Saturno, essa dureza interna com a troca, né, é muito forte. Então, tipo assim, a troca com o outro, ela é mais travada, aquilo que a gente falou no início, né? Saturno, ele segura, ele prende, ele vai... Essa pessoa, assim, apesar de não ser, ela pode até passar por ser tímida. Sim. Né? Sim. Não ela só vai... Ela é tímida, mas a atitude dela, a insegurança dela na comunicação pode passar uma ideia de ser tímida para os outros, não é isso? Exatamente. Exatamente. Justamente por conta desse medo, dessa insegurança, né? Tipo assim, puxa, mas será que eu tô falando abobrinha? Será que é isso mesmo? Não vou nem falar o que vão pensar de mim, eu preciso ficar quieta do que passar a vergonha do desconhecimento, da desinformação. É uma pessoa que é mais contida no falar. Contida, né? Ela não, essa palavra. Ela é mais contida, né? Aí da saúde, né, que eu estava falando, quando a gente tem Saturno em Gêmeos na casa 6, principalmente para falar das doenças do dia a dia, então a rotina falando primeiro da casa 6, né, em Gêmeos, então ela vai ter, assim, a probabilidade de ter problemas respiratórios, essa coisa da troca, né? Na casa 12, ela pode vir a ser internada por conta de problemas relacionados ao aparelho respiratório, né? Porque casa 12 já fala de internação, de hospital.
O Saturno na casa 6 ainda, a questão do dia a dia é travado, aí aquela coisa que é massacrante, aquela coisa que cansa, é exaustivo. O trabalho, você pode trabalhar com assuntos relacionados ao conhecimento, vendas, né? Porque Gêmeos também está ligado, né, ao comércio e tal, mas ao transporte, trocas, escâneres, tudo é uma rotina muito pesada, é uma rotina dura. Então, a pessoa, ao longo da sua vida, ela vai ter que achar saídas, e vai ser na casa 5 de como aliviar isso, né? Porque a casa 5 é a casa do prazer, da diversão. Então, a gente precisa ver como que ela, o mapa, né, de cada um, e como que ela vai conseguir trazer uma certa leveza para a sua vida, já que a casa do trabalho, da rotina, do dia a dia, ela é tão pesada, densa, né, exigente, não dá folga. Imagina que é de segunda a segunda, de sol a sol, é quase que isso, né? Tipo assim, a sensação que a pessoa tem é isso. É uma coisa muito denso mesmo. Quando a gente fala de um Saturno em Gêmeos na casa 11, é uma pessoa que tem poucos amigos, não é uma pessoa que é festeira, que é baladeira, né? É uma pessoa de poucos amigos, é aquela pessoa que vai procurar, ela, tipo assim, ela leva um tempo para poder, tipo assim, criar estruturas com aquelas pessoas. Mas Saturno na casa 11 está domiciliado por casa, por ser a casa de Aquário. Então, tipo assim, pode, aquela coisa dos projetos futuros, do social, da responsabilidade com o social, das questões dos grupos, dos projetos. Então, é uma pessoa que sempre vai ser, de uma certa maneira, desde pequenininha, ela sempre vai ser uma referência dentro daquele grupo, justamente porque ela se exige tanto, olha, aprende, estuda, blá, blá, blá. Então, de pequena já começa, né? Tipo assim, mas fulano estuda, fulano é uma referência, ela é mais madura do que a turminha da sala, né? Para frente, né? Com aquele, todo o desenvolvimento passo a passo do aprendizado, ela pode vir a ser uma referência dentro daquele ambiente que ela convive ali, né, dentro de projetos que ela venha se engajar, né, mas assim, sempre levando conhecimento, né, e aquela coisa do dia a dia, aquela coisa prática. E dá um pouquinho de insegurança em relação ao futuro? Porque sempre, a 11 também tem essa questão dos planos futuros. Ai, será que vai dar certo? Sempre. Entendeu? Porque sempre o meu sobrinho, apesar de não ter o Saturno em Gêmeos, ele tem na casa 11. E eu vejo o pavor dele em relação do futuro, do que ele planejou, se vai dar certo, se não vai. Entendeu? Porque tem aquela tonalidade cinza de Saturno voltando, né? Ele é seco e frio. Contrai, né? Aquela coisa, né, bem do inverno, aquela coisa que você não consegue, puxa vida, mas assim, você tá fazendo tudo certinho, não sei o quê, mas e se, assim, por mais que você se organize, se estruture, trabalhe, poxa, mas o que pode dar de errado? O que pode, né, assim, o que eu tenho que fazer para realmente garantir? Aí as outras casas vão dizer, né? Até o regente da própria 11, o dispositor da 11, do dispositor de Saturno, aí eles vão dar saídas também para aquele Saturno. Existe uma coisa na astrologia tradicional que são os júbilos dos planetas. E Saturno ele tem o júbilo na casa 12. Né? Então é aquela coisa. Você vai falar, mas como assim na casa 12? Né? Porque a casa 12 fala o quê? Do isolamento. Essa coisa do isolado mesmo, né? Então Saturno ali, ele tá bem, por incrível. Por incrível. Ele gosta disso, na realidade, né? Ele precisa do seu momento de isolamento. São, assim, pode parecer estranho, mas assim, é uma casa que, mas na 12, casa de peixes, não, mas por ser uma casa de isolamento, por ele ser um astro que ele realmente, ele exige, muitas vezes você vai se sentir sozinho, assim, com mais dificuldades, e é na casa 12 que a gente tem as dificuldades, né? Ela fala bastante disso, né? Bem forte. É verdade.
Assim, se você for ver, a gente acompanhou assim, e pouco, acho que dentro do tempo da humanidade, assim, o quanto que os últimos 50, 60 anos foram revolucionários em todos os sentidos, Em todos né? os sentidos, Em é todos verdade. os sentidos. E como que, à medida que vai essas mudanças vão ocorrendo, à medida que Saturno vai passando pelos signos, ele vai, tipo assim, estruturando. Ó, Mudando as mudou, coisas, né? mas ele vai organizando, ele vai disciplinando. Assim, a coisa pode passar feito um furacão, mas ele vem atrás, ó, vamos organizar a bagunça aqui. Exatamente, exatamente. Ele passava depois e meio que expande. Só que dessa vez o Júpiter já passou o Saturno. Ele vai meio que expandir antes. Ele vai chegar antes. Ele vai chegar Ele vai antes. chegar antes. Ele vai chegar antes em Gêmeos. Gêmeos, né? Mas que legal. Ele vai dar alguma espalhada, né? Tipo assim, colocar para o povo, por assim dizer, alguma coisa, né? Espalhar pelos 4 ventos e depois vem o Saturno para poder organizar. Coisa. Vai ser bem. Serão tempos interessantes, eu diria. Serão tempos interessantes. Eu espero ainda estar aqui para ver. Estaremos, velho, estaremos. Se bobear fazendo uma live sobre isso, né? Que live? Live não, já vai ser holograma. Holograma. É isso, live holograma. Já vai ser coisa antiga. Antiga, chegar aos demorei, claro. Live, vovô. O que é isso? Isso. Ai, quando eu tinha essa idade, eu fazia live. Exatamente. Não vamos nem ir muito para trás no túnel do tempo para falar outras coisas. Não precisa. Acho que poderia fechar com algum conselho para quem tem Gêmeos em Saturno como você. Bem, Saturno em Gêmeos, assim, primeiro, Saturno onde você estiver, primeira coisa, né, que eu falei ao longo da live, ele vai demandar esforço, disciplina, organização, mas assim, a gente esqueceu de falar do retrógrado, o Saturno retrógrado, ele vai, quem nasce com os planetas retrógrados, então nunca a coisa é exatamente como a gente imaginava, né? Então se você já tem Saturno direto, já a coisa já pega, retrógrado então... Bota medo no povo. Não, retrógrado é que você precisa de mais esforço, ele vai demandar mais esforço. Mas por que eu estou falando isso? É para a gente não desistir. Como você falou de Júpiter. O Júpiter passa, a gente nem aproveita direito, porque veio muito fácil. E o Saturno em Gêmeos, não, ele vai exigir aquela dedicação, aquele estudo, aquela disciplina, aquela planilha o planejamento de que horas que eu vou sentar, como que eu vou fazer, para você organizar o aprendizado, mas assim, é um esforço que vale a pena. E vai ter frutos, né? Ele dá vai ter frutos. E se a gente olhar onde estamos hoje, né, o caminho da humanidade, a gente tem muita informação. Sim. Mas, se você torcer, tem pessoas que falam, isso é uma coisa bem de Saturno e Gêmeos, essa hora é bem crítica. Mas o que a pessoa está meia hora falando? Você fala, mas o que ela quis dizer? Sabe assim, quem tem Saturno em Gêmeos, né, outras características do mapa também podem levar a isso, mas porque Saturno em Gêmeos ele se dedicou muito para aprender, né? Aquela coisa, e tem que ser... Aí vem um cidadão, coloca, né? Faz uma live maravilhosa, cheio de não sei o quê, mas, enfim, tudo aquele negócio para distrair, mas você fala, gente, mas no final ficou falando 1 hora, se torceu, o que você aproveitou daquilo ali? Então, tipo assim, a informação, ela tá aí, mas como que você apropria esse conhecimento para o seu dia a dia, para realmente ele ser utilizado, não ser um papagaio de pirata? O Saturno em Gêmeos, ele vai te exigir isso a vida toda. Sim. A vida toda. Não ser um papagaio de pirata. Disse, eventualmente você vai perceber que, inclusive, você sabe mais do que os outros. Você nunca vai ter essa certeza. Mas assim, você começa... Gente, mas como é que essa pessoa fala um negócio desse? Mas assim, leva um tempo. Não é que com 12 anos você vai se achar um gênio da lâmpada. Não.
é com quase 50 que você fala assim, gente, mas isso é tão óbvio. Mas óbvio, porque você passou 50 anos estudando. Você passou 50 anos, você assim, procurando, você começa a achar, puxa, mas esse assunto faz um link com não sei o quê. Aí você começa a dominar os assuntos do seu interesse, aquilo que tem a ver, porque tem muito isso, né? Dentro do universo de Gêmeos, né? Do conhecimento que ele contempla, que você vai... Mas assim, lembra que Gêmeos ele quer ir, ele não se fixa muito. Eu aprendi um pouquinho, passo para o outro. Mas o Saturno, ele consegue fazer essa ponte com, assim, realmente com propriedade. Porque você teve interesse, você fez um curso X, mas tem que ser uma coisa prática, objetiva, concreta, que você aprenda, não é só ter o diploma na mão. Sim. Mas você consegue achar um link para você pular para um outro curso, você consegue fazer uma ligação em outro. O Saturno, ele não vai te jogar para qualquer curso. Sim. Ele vai querer que você percorra uma linha de aprendizado que realmente te traga estrutura, conceito, que ele se consolide, que ele realmente faça parte do seu dia a dia, onde que você pode aplicar aquilo ali, né? E isso hoje a gente tem falta. Tem muito, assim, a informação está disseminada. Sim. Aí a gente coloca no Google e tá aí. Né? Mas e a qualidade? Né? A gente é da geração que tinha biblioteca, e a Barça, e não sei o quê. Hoje não tem mais nada disso, né? O povo se contenta com Ctrl+C, Ctrl+V e acha que está sabendo. Então, essa geração para trás do Saturno em Gêmeos, que é a minha, a de 30 anos atrás, essa coisa da dedicação do sentar, estudar, tipo assim, de realmente absorver o conhecimento, né? Realmente integrar na sua essência. É um caminho que ele é árduo, mas quando você faz direitinho, você colhe. Lembra das aulas da nossa gloriosa mestra? Se você plantou morango, você vai colher morango. Se você plantou chuchu, não espere que você vai ter uma salada mediterrânea, né? Não vai, né? Eu sei. Não tem. A salada mediterrânea a gente só vai conseguir, porque ela é variada, ela é bonita, né? Então, com essa possibilidade que Gêmeos ele oferece em termos de curiosidade, de conhecimento, mas assim, não é um conhecimento frívolo, né? Saturno em Gêmeos. Ele realmente vai atrás do que faz sentido, do que pode te trazer uma segurança, um conhecimento que fixe mesmo. Então, acho que a grande dica, né, a grande contribuição de quem já passou algum tempo vivendo, ainda terei, né, ainda não cheguei no segundo retorno de Saturno, mas falta pouco tempo, se você for ver, não tem muito, não está tão distante assim. É isso, não desistir, mas assim, o esforço vai valer a pena, né? Você vai ver que, puxa, mas isso é aquela sensação, tipo assim, tudo que eu aprendi na minha vida, eu acabei usando de alguma maneira. É essa sensação. Tudo, assim, desde um curso de, mas ali... Não, mas não tem problema, que daquele curso de... Você foi aprender, vamos supor, japonês... Tá, você pode nunca ter falado, mas você aprendeu um pouco da cultura. Mas da cultura você pulou para outra coisa. Da outra coisa você foi para... Mas no final você acabou usando isso ou no trabalho, ou aquilo te abriu uma porta para uma outra oportunidade, né? Tipo assim, te apresentou amigos, te possibilitou... Sabe assim, movimentar de uma maneira muito, muito construtiva. Então, você, ao fazer isso, você vai plantando diversos legumes, folhas aí, que quando chega numa determinada época, você vai colher. A colheita vai ser boa. E Saturno, aí vai depender muito da posição de Saturno no mapa. Né? A pessoa não, assim, ela não ter essa persistência e mas o quanto que ela se dedicou, né? Assim, o quanto que ela realmente fez, como que ela foi, como é que a gente vai descobrir isso? Pelo mapa, né? Pelo que eu falei, pelo dispositor, posição, tal. Não dá para julgar assim, vai ser assim ou assado. Mas ela pode se frustrar às vezes com a colheita, por quê? Porque não plantou, não deu valor, é besteira, dá trabalho. Saturno dá trabalho, gente, não importa.
Não importa onde ele esteja, ele vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Então, assim, não desista, né? Assim, aprenda, estude, não é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Realmente Sim, se dedicar, pegar mas que um antigo traz o caderno, resultado, né? Traz o traz o resultado. resultado, traz o resultado.